Fala pessoal, hoje especialmente está gravando um podcast fora do nosso estúdio. A gente veio aqui visitar a Funtelpa e fazer um podcast especial com meu amigo, agora amigo, Miro Sanova. Obrigado, Muito Alexandre. obrigado, Eu que cara. agradeço a visita de vocês, estar aqui conosco na Funtelpa, que é a Cultura Rede de Comunicação, e me sinto muito lisonjeado e honrado do Pará Negócios vir aqui na Funtelpa e gravar o podcast comigo aqui. Cara, eu que tô maravilhado, muito honrado de estar aqui, né? Para começar a apresentar o Miro, né? Eu estava conversando com ele agorinha, e aí eu falei, perguntei assim, como é que eu te apresento? Aí ele falou assim, eu sou ex-deputado, ex-vereador, luto pela causa animal, pela causa autista, sou publicitário. Cara, é muita coisa, cara. Como é que tu consegue administrar? Primeiro, como é que tu consegue administrar tudo isso? Porque eu tava aqui te olhando e vi que tem um monte de gente que vem aqui e tal, e eu vi que é muita coisa, cara. Me fala um pouquinho como é a tua vida. A vida é bem corrida, né, Alexandre? Primeiro, nós temos a nossa vida pessoal, que Uhum. já tem diversos afazeres no dia a dia, pai, esposo, filho, né? Nós temos a nossa vida pessoal e a nossa vida também enquanto gestor, enquanto político, né? Eu, como você bem falou aí, já exerci diversos mandatos, na vida pública no estado do Pará. Fui vereador 2 vezes em Ananindeua, secretário municipal em Ananindeua, 2 vezes deputado estadual. Estou na minha segunda passagem aqui pela Funtelpa. Fiquei aqui de 23 a 24 e agora voltei agora em 2025 para a Funtelpa, então tem que alinhar tudo isso. Vida política, partidária, vida enquanto presidente da Funtelpa, que muita gente às vezes não sabe, Alexandre, o que é a Funtelpa. Pois é. A Funtelpa é a Fundação Paraense de Radiodifusão. Então a Funtelpa, ela mantém a TV, a rádio e o portal Cultura. Então, às vezes, as pessoas perguntam: Miro, tu é presidente da Cultura ou tu é presidente da Funtelpa? Rede Cultura de Comunicação e Funtelpa são a mesma coisa. Então, a gente também tem aqui, dia a dia, aqui, lidar com os produtos da TV Cultura, da Rádio Cultura, do Portal Cultura, manter a grade de programação, tem os nossos colaboradores aqui na instituição, e a Funtelpa também é uma grande missão na minha vida e alinho a minha vida pessoal, a vida como presidente da Funtelpa e também a vida política. Legal. Bora começar pela vida pessoal, pra gente Vamos. falar um pouquinho. Remo ou Paysandu? Remo, Leão Azul. Cara, quantos filhos tu tens? Tenho 2 filhos, o Bernardo de 7 anos e o Eduardo de 13 anos. Que legal, cara. E aí, eu queria saber um pouquinho mais de como é a tua vida fora dentro, tipo assim, Alexandre, eu gosto de viajar, pra onde tu gosta de ir? O que é o Miro fora desse ambiente corporativo? Cara, eu gosto muito de estar com os amigos, de estar com a família, gosto sim de viajar, eu gosto muito do Brasil, né? Gosto muito do Pará. Eu quando viajo para fora, do estado, eu sempre falo do meu estado. Falo que o Pará é o estado mais completo, é o estado mais bonito do Brasil, é o Pará. E gosto de ir para o interior do Pará, porque o Pará consegue, Alexandre, ter o oceano, as belas praias de água salgada, salinas, Algodoal, a Juruteu, a Marudá, né? Praias maravilhosas de água salgada do oceano. Consegue ter belas praias de água doce, Mosqueiro, boa parte do Marajó, Alter do Chão, né? E o Pará consegue ter a Amazônia, consegue ter o oceano, então é um estado belíssimo. O Pará é um estado completo, com turismo forte, com cidades históricas como Belém, como Bragança, como Vigia, como Santarém, como Óbidos, Alenquer. Tem uma culinária maravilhosa. Quem vem no Pará não consegue deixar de falar, poxa, aquele estado que tem uma culinária fantástica, aquele filhote, aquele pato no tucupi, aquela maniçoba, aquele açaí, aquele cupuaçu, aquele bacuri. Então eu gosto muito de viajar ao Pará e tenho orgulho de conhecer todo o estado do Pará. Chegou a COP. A COP vai chegar um monte de turistas. Se tu tivesse que eleger 3 lugares que todo turista que vem para a COP deveria visitar aqui no Pará, quais seriam? Olha, eu posso elencar Pará e Belém, né? A COP será em Belém. Eu acho que Belém, Estação das Docas e agora o Porto Futuro, que também vai ser inaugurado, são locais que não podem deixar de serem visitados pelos turistas, né? Creio que o Ver-o-Peso, o mercado do Ver-o-Peso também é um espaço
extraordinário e que depois da reforma ainda vai ficar mais belo e mais atrativo para os turistas, e as nossas ilhas. E aí eu coloco todas as ilhas de Belém, Cumbu, né, Outeiro, Mosqueiro, Cotijuba, que são ilhas belíssimas com praias de água doce aqui na frente de Belém. Já quando tu vai para o Pará, aí eu vou ficar até em dúvida de tantos lugares belíssimos que Por isso que os eu falei turistas 3. Se podem ir, fosse mas aí eu falar um, posso elencar as praias de água salgada, Salinas, Ajuruteu, fantástico. Agudual, as praias de água doce, já falei Mosqueiro, mas Alter do Chão, que é belíssimo, né? As praias do Rio Xingu, do Rio Araguaia e o Marajó, que não pode deixar também de ser visitado pelos nossos turistas estrangeiros. Legal. Bora voltar para a Funtelpa e depois eu quero entrar em algumas leis que tu criaste também como deputado, né, e um pouco do teu trabalho como vereador, mas eu quero iniciar pela Funtelpa, né? A gente tem um trabalho direcionado para conectar empreendedores, empresários no estado. Aí eu queria saber como é que a Funtelpa hoje ela tem essa pegada com o empresário aqui, qual é o papel dela hoje no mercado com relação a essa visão do empresariado? Bem, a Funtelpa, tanto a rádio, TV e Portal Cultura, ela tem aberto sim espaços para os empresários do estado do Pará. Inclusive, mostrando os empreendedores, né? Aquelas pessoas que têm cases de sucesso, aquele microempreendedor que tem o seu trabalho no artesanato, tem o seu trabalho numa produção de um alimento, de uma bebida, de um vestuário, né? E a gente tem aberto esses espaços, inclusive incentivado alguns eventos e projetos com relação a isso. Na semana passada, se não estou enganado, nós tivemos apoiando um grande evento que foi o mercado autoral lá na Estação das Docas, onde Legal. 140 empreendedores de diversos municípios do Pará estiveram na Estação das Docas, mostrando e divulgando e vendendo seus produtos. Cara, que Então, animal. isso é importante enquanto instituição ser parceiro desses eventos, mas também abrir espaço para esses empreendedores, vindo no Sem Censura Pará, mostrando no telejornal, abrindo um espaço na rádio para dar entrevista, abrindo um espaço no nosso digital para mostrar como é a produção, como é a venda, divulgando isso. E eu quero parabenizar o Pará Negócios também, esse portal, que vai completar um ano agora de existência, por também estar levando essa divulgação, incentivando esse empreendedor. E, inclusive, Alexandre, também me colocar à disposição enquanto emissora para fomentar parcerias com o portal. O portal tem uma expertise. Aqui eu não lido só com empreendedorismo, só com empresário. Aqui eu tenho uma amplitude. É cultura, é esporte, é lazer, é turismo, é gastronomia. Mas o empreendedorismo também é uma vertente da cultura e rede de comunicação. E por ser uma emissora pública, é nossa função também incentivar projetos como o seu portal, incentivar aquele empreendedor que está lá em Bragança, que está aqui em Belém, que está lá em Ananindeua, que está em Marituba, para fortalecer, sim, o microempreendedor no estado do Pará. Legal, cara. Eu fico até emocionado porque isso tem muito a ver com o nosso propósito, nossa missão. O portal ele nasceu com essa missão, né? E como eu te falei agorinha, e isso aqui para mim não é um trabalho, isso aqui para mim é uma diversão, porque o que eu faço, eu faria de graça, né? A gente tem que pagar a conta, né? Mas eu faria de graça porque eu amo fazer isso aqui, Que bom. né? E é muito minha missão fazer com que o empresário paraense seja protagonista do mercado e a gente traga, fortaleça esse movimento todo, né? E quando tiver esses eventos também e quiser compartilhar com a gente está aberto para divulgar também para o Não, eu pessoal. já estou colocando o Paranegócio como parceiro aqui do MIR e da instituição Rede de Cultura e Comunicação, para a gente poder celebrar. Eu sempre falo, Alexandre, que são parcerias que fazem a gente levantar, são parcerias que fazem a gente adquirir experiências e trazer, inclusive, pautas que a gente não defendia ainda. Pautas que talvez a gente já tivesse um trabalho, mas podia aprofundar mais. Então, fico feliz também de a gente poder estar já conversando e já pensando em parcerias futuras. E aí eu queria continuar na Funtelpa e entender um pouquinho mais quais são os próximos projetos, planos que tem, né? Principalmente agora com o COP, o que é que a Funtelpa está fazendo nesse momento agora que vai ser tão importante para o nosso estado? Este ano é um ano desafiador para todos nós paraenses. Todos os paraenses vai ser um ano de desafio e conquistas, né? E isso é bom, porque você foi desafiado e as conquistas vão chegar você topando o desafio.
Primeiro desafio que é ter a COP em Belém, no estado do Pará. E aí eu quero parabenizar, antes de falar disso, o governador Helder Barbalho por ter levado esta ideia e ter feito esta campanha para Belém ser sede da COP. Parabenizar o presidente da República, o presidente Lula, que avalizou o Brasil para sediar a COP e depois avalizou Belém junto com o governador Helder para que a COP fosse aqui. Porque nós também tivemos alguns desafios de algumas forças políticas que, depois que a ONU decidiu que a COP seria no Brasil, de tirar a COP de Belém, de levar a COP para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e o Helder e o Lula se fortaleceram e Meteram o definiram e pé e falaram: bateram o pé, e vai ser Belém do Pará. Mas é um desafio muito grande para todos nós. Para o microempreendedor que vai recepcionar o turista, para a rede hoteleira que vai receber tantos turistas, para o empresário e para nós da comunicação não vai ser diferente. Nós aqui na cultura de comunicação estamos nos preparando para duas pautas importantes. Primeiro, lançar alguns produtos que nós já lançamos no passado, mas fortalecemos esse ano, que tem a COP e o meio ambiente e as mudanças climáticas como tema. Nós lançamos agora, nos 38 anos da TV Cultura, o projeto Cultura Eco na COP, que já existia o Cultura Eco aqui, mas agora a Cultura Eco na COP, que leva a pauta do meio ambiente, que leva a pauta das mudanças climáticas, que tem a pegada ecológica. E isso já está rodando na TV, na rádio e no nosso digital, que é o portal Cultura. Mas também, Alexandre, nós temos um grande desafio, que é a cobertura da COP, que vão ser 15 dias intensos, mas teremos a cobertura anterior e a cobertura "Poxa, pós-COP. uhum, Então, nossas equipes aqui das nossas 3 emissoras estão ligadas e se preparando para poder levar a melhor informação, porque nós também, por sermos uma emissora afiliada da Cultura de São Paulo e da TV Brasil em Brasília, nós também vamos fazer a produção aonde vai passar na TV Brasil, onde vai passar na TV Cultura e onde vai espalhar para o mundo. Então, a nossa equipe também está se preparando para poder fazer melhor cobertura, 24 horas de COP, né? Porque nós temos que entender que vão ser 180, 190 delegações dos mais diversos países. Então, a gente está aqui no horário, lá no Japão é madrugada. E a comunicação vai ter que estar acontecendo. Porque a hora que vai passar no Japão é horário de madrugada. caramba, vai Na ser Europa, na Ásia, na América do Norte, na própria América do Sul, no Oriente Médio. Então vai ser um grande desafio fazer sim a transmissão e a cobertura da COP. E várias emissoras do Pará, do Brasil e do mundo já têm nos procurado pedindo essa parceria. vai ser um movimento de guerra mesmo, assim, né? Porque é 24 horas, não vai parar. Vai ser um movimento. Cada vez mais que eu vou conversando com as pessoas, eu vou vendo que tem vários olhares da COP que a gente não imagina que vai acontecer aqui. A COP para o Pará, vai ser um divisor de águas. Total. Vai ser o maior evento da história do estado do Pará. E não tenho dúvida que este ano vai ser o maior evento do Brasil. Estamos falando de um evento da ONU com 180 países. Né? Eu falei, inclusive, no podcast anterior a esse, que eu fui convidado também, que o paraense sofreu muito em 2014 por não ter sido uma subsede da Copa do Mundo de 2014. E nós esperamos 10 anos para não receber a Copa do Mundo, mas um evento que vai mudar muito mais, Muito maior. muito maior, porque na Copa de 2014 eram várias sedes. Manaus, Natal, Salvador, Pernambuco, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, Cuiabá, eram diversas sedes. A COP é só Belém. E o assunto é O muito mais assunto é muito mais importante, não, impactante. não, não menosprezando o futebol, que nós Sim, somos aham. apaixonados por futebol, mas o assunto de mudanças climáticas é muito mais relevante para a sociedade mundial. E os investimentos que estão chegando da COP para Belém são muito maiores que talvez fossem de 2014. Estamos falando em 6 bilhões de reais investidos no Pará para a COP 30. Parcerias do governo do estado com o governo federal, obras estruturantes.
como o Parque Linear da Doca, da Tamandaré, Novo Porto Futuro, Canal São Joaquim, Mercado de São Brás, Nova Duque, novo hangar, novo aeroporto, novas linhas de ônibus, ônibus que vão chegar para Belém com Wi-Fi, com ar-condicionado, o BRT da BR-316 que vai ser concluído. Então é muita coisa que está chegando para Belém por conta da COP. Fantástico. Então é um legado que vai ficar depois do evento. Que muda Novo também todinho, né? mercado do ver-o-peso, esqueci, são tantas obras que até esqueço. Cara, sabe que com toda essa mudança eu tenho um pensamento, eu gosto muito de esporte, gosto de correr, gosto de jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu, e eu tenho falado muito que a qualidade de vida do paraense vai melhorar depois da COP, muito por conta de todo esse movimento que está sendo feito, porque aí vão ter mais áreas de lazer e mais áreas de prática de esporte, onde as pessoas vão começar a ir mais. Esqueci o Parque da O Cidade, parque dessa que é uma enorme. grande obra. E, Alexandre, as obras estruturantes da cidade. Área do Tucunduba, Guamá, Terra Firme, Bacia do Una, essas áreas também estão recebendo benefícios de infraestrutura que vão ficar para a cidade. Vamos ter uma Belém antes deste ano e depois deste ano de Copa. Então, o ganho para a sociedade mundial por conta da COP vai ser fantástico, porque vamos discutir meio ambiente, mudança climática na Amazônia, e nessas COPs que antecederam aí as 29 COPs anteriores, a pauta Amazônia mais se fala, mas nunca vieram na Amazônia, não É, conhecem a é. Amazônia. Vai chegar gente de fora aqui do Brasil que vai chegar, meu Deus, Belém tem prédio? Não tem jacaré? Sabe? Porque se você for pegar, tem gente no Brasil que tem essa visão da Amazônia e não entende que nós estamos numa cidade que tem uma área metropolitana, juntando Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Isabel, até Castanhal, de quase 2,5 milhões de habitantes. Só na área metropolitana de Belém moram 2,5 milhões de habitantes. Então isso vai ser uma surpresa para muita gente de fora. Vai ser surpresa para brasileiro e para os europeus, americanos, asiáticos, vai ser maior ainda. Eles têm que entender que na Amazônia tem o meio ambiente, tem a floresta, mas mora muita gente na Amazônia. E o próprio paraense vai beber de uma cultura de fora que ele não tem acesso. Então vai vir gente que vai vir com vestimentas diferentes, com modo de falar diferente, com tudo diferente que o paraense também tem, vai ter essa troca Vai muito ser uma grande, né? troca importantíssima de culturas, né? Fantástico. Mas o Belém só tem a ganhar, o Pará só tem a ganhar. E fica aqui sempre a minha gratidão ao governador Helder por entender isso. Foi muito inteligente o governador Helder de levar o Lula, assim que o Lula se elegeu presidente da República, em 2022, o Helder convidou o Lula para ir para a COP daquele ano. Sim. E o Helder, inteligentemente, já estava pensando em convencer a ONU e o Lula de trazer a COP para Belém. Então, fantástico essa parceria do Lula e do Helder, e o governador também de ter tido essa ideia que só o Pará está ganhando. Cara, eu quero aproveitar o gancho e quero deixar aqui um pedido, né, de conectar a gente para trazer o Helder para a gente entrevistar aqui no nosso podcast, tá? E um pouco mais difícil, talvez, o Lula. O Cara, desafio, o convite e o desafio está feito, né? Vamos tentar ajudar. Não é fácil, mas não vamos é tentar fácil, eu ajudar, sei. né? Eu acho que, como eu te falo, são duas figuras importantíssimas para o Estado e, com certeza, para negócios, gostaria muito de entrevistar. Já está feito o desafio aqui, vamos tentar ajudar. Cara, voltando para a Copa um pouquinho, uma pergunta um pouco diferente. O que é que tu já ouviu sobre a COP que é mentira? Cara, primeiro que não ia ser em Belém, né? Tava esse. E o Lula e o Helder sempre celebraram. Não, inclusive a última visita do Lula em Belém, e o Helder junto, o Lula falou assim, gente, tinha que ser em Belém. E desde o início ia ser em Belém. Porque era muito fácil levar para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Porque são cidades que já têm uma infraestrutura. Mas se a gente não trouxesse a Copa para Belém, Belém não quer ter a infraestrutura necessária. Total. Então, importante trazer para Belém, porque a partir disso, a infraestrutura está vindo. Nós vamos mudar a história de Belém a partir da Copa. Então, essa foi a grande mentira que a Copa não seria em Belém. Legal. Agora, bora lá. Eu quero entrar um pouco na questão política, das leis criadas, né? Eu queria entender um pouco
como foi a tua história quando foi deputado e quando foi vereador, né? O que é que tu consegue elencar para mim, assim, das coisas mais importantes que tu fez nesses movimentos? Olha, eu fui vereador em Ananindeua 2 mandatos, Uhum. me elegi deputado em 2014, me reelegi em 2018. Em 2022 eu fui candidato a deputado federal. Eu fui o candidato do meu partido mais votado a deputado federal, mas o meu partido não atingiu o quociente eleitoral, então não fez uma vaga de deputado federal. Poxa, E assim eu fiquei fora do mandato de deputado federal. Mas os 2 mandatos de vereador foi uma experiência muito gratificante dentro do meu município de Ananindeua, perto da comunidade, fazendo projetos de leis, defendendo a população. Eu me lembro como vereador, eu fui o primeiro político do Pará que começou a ter um embate, discussão com a CELPA, por conta da precariedade do fornecimento de energia elétrica, das altas tarifas. Eu fui o primeiro. E isso você pode puxar no histórico do Google, digitar Miro Sanova Energia, CELPA. Depois fui deputado estadual, andei o estado todo, Alexandre. Tanto é que na minha reeleição de deputado estadual, eu fui o único votado nos 144 municípios do Pará. Eu andei todos os municípios do Pará, levando a agricultura, levando emendas, levando a presença do mandato, que é muito importante. Eu chegava em muitas localidades que as pessoas diziam assim: eu nunca tinha visto um deputado na minha vida. E o senhor está aqui, deputado? caramba. Eu me lembro uma vez eu fui uma viagem para Anajás. Eu desci em Anajás, num avião monomotor, que pousou no meio da cidade, pousou na principal avenida da cidade. Pousamos e eu peguei 3 horas de barco e rabeta para chegar na comunidade. Uma comunidade longínqua. Quando eu cheguei lá, o pessoal me esperando. O senhor é deputado mesmo? A gente nunca recebeu nem As vereador pessoas não aqui, acreditam, que né? dirá deputado. E assim eu fiz em vários municípios do Pará. Presente, atuante, continuei defendendo a causa da energia elétrica, mas teve 2 pautas muito fortes no meu mandato de deputado estadual. Primeira, a causa da pessoa autista. O meu filho mais novo, o Bernardo, de 7 anos, que eu falei no início do podcast, ele é autista. E eu entrei na causa depois que eu tive o diagnóstico que o meu filho era autista. E só quem tem um membro da família autista, um parente, um amigo, sabe da luta que é dia a dia de ter uma pessoa autista no convívio familiar e no convívio diário. E aí eu criei a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Autistas, das pessoas com deficiência, para defender essas pessoas, não só as pessoas autistas, pessoas com deficiência, mas dar suporte para as famílias. É, cara, Pais, mães, avós, tios, tias, irmãos que lidam todo dia, que param a sua vida para poder acompanhar. Eu sei como é que é. O meu parabéns, filho, cara. o meu filho não consegue ficar sem uma pessoa do lado dele. O meu filho tem um autismo de moderado para severo. É acompanhamento, mas o meu filho é diferenciado. O meu filho, não digo nem que é diferenciado, ele é uma pessoa que tem uma condição que às vezes outra pessoa não tem. Eu tenho condição de dar uma terapia para o meu filho, pagar um acompanhante para o meu filho. O meu filho é um privilegiado, esta é a palavra. Agora, a pessoa ganha um salário mínimo, que vive no BPC, que não tem um plano de saúde, que não consegue dar uma terapia, essas pessoas precisam de suporte, Alexandre. E isso eu fiz enquanto deputado na frente parlamentar. Sessões especiais, leis, lutas, manifestações. E uma outra causa que foi muito forte no meu mandato, que foi a causa animal. Né? Eu nasci dentro de uma protetora animal. Minha mãe é uma protetora animal. Desde novo, a mamãe sempre gostou dos animais e me fez gostar dos animais. Cachorro, gato, os animais em geral. E quando eu cheguei no parlamento, eu via muita gente falar da causa animal, mas a função do deputado não é só defender. A maior função do deputado é fazer lei, fazer as leis. Que é muito mais forte do que tu ir lá, né? Porque a lei vai ficar perpétua ali. Pronto, falou tudo. Às vezes eu pensava, gente, é importante, desculpa, eu dar uma ração para um abrigo? Que é. É importante eu fazer uma ação de castração? Muito importante. Mas é muito importante eu deixar legislação, porque tu só tem direito a alguma coisa se tu tiver a lei para te amparar. Uhum. Se existe o Código do Consumidor, aonde o consumidor hoje pode brigar pelo seu direito, porque existe uma lei do Código do Consumidor.
E a lei te leva onde tu não chega. A lei te leva a exigir o teu direito. Então eu pensei, poxa, eu vou começar a produzir leis. E aí eu criei o Código de Proteção Animal, Legal. criei a lei da proibição de soltura de fogos com estampido, porque quem é pai de autista e quem tem pet em casa, animal em casa, sabe quando começa o foguetório de Réveillon, de Remy Paysandu, como é que fica a criança autista? Como é que fica teu cachorro? Como é que fica teu gato? Os idosos. Até os animais silvestres. Eu sempre dou essa lembrança aqui. Não Sim. sei se você lembra, aquela salmalmeira que caiu Aham. aqui no CAN, aquela salmalmeira ali era cheia de periquitos. Sim. Você lembra disso? Sim. Esses Minha infância periquitos, todinha passava ali só para ver os eles periquitos. migraram, sabe para onde agora? Lá para São Brás. Porque na época do Círio, quem teve a oportunidade de ir no Círio, na soltura dos fogos, como é que ficavam aqueles animais? Se debatendo. Você podia ver, acabava o foguetório, você ia na rua, tinha 10, 15, 20 periquitos mortos por conta da soltura de fogos. Cachorro, gato que infarta, Alexandre, por conta da soltura de fogos. Sim. Crianças autistas que se debatem. Eu sou pai de autista, eu sei como é que é por soltura de fogos. Então, eu criei a lei da proibição de soltura de fogos. Voltando para a causa animal, mais especificamente, lei que obriga quem atropelar um animal a socorrer o animal. Antigamente, você atropelava um cachorro, aqui tinha gente que fazia maldade, atropelava de mal. Via um cachorro, ia para cima do Sim. animal atropelar. Eu fiz a lei, quem atropelar um animal é obrigado a socorrer. É crime se não socorrer. Lei que colocou como maus tratos que abandona animal na rua, que não eram maus tratos. E tem que ser punido como maus tratos. Lei que diz que os condomínios têm que comunicar à polícia se houver um caso de maus tratos a animais dentro do condomínio. O síndico é obrigado. Cara, isso eu não sabia. Então, nós temos uma amplitude de leis hoje que as pessoas falam para mim, mas deputado, mas a lei o pessoal não está cumprindo. Uma lei que o pessoal me cobra muito. Deputado, eu ainda vejo muito cavalo puxando carroça. E eu fiz a lei proibindo. Não pode mais ter cavalo puxando carroça nas áreas urbanas do estado do Pará. Só que eu falo uma coisa, já para te deixar tu falar, que eu Aham, tô falando muito aham. também. Miro, tem carroça, mas eu falo, gente, tu só tá me cobrando aqui e tu pode fazer a denúncia porque eu fiz a lei. Se não Sim, tivesse a lei, tu não podia estar sim. cobrando. Então tem várias leis que às vezes até eu esqueço aqui, mas essas são as mais importantes da causa animal, que são leis que dão direito às pessoas que gostam dos animais chegar na polícia, chegar no Ministério Público e cobrar. Exatamente isso que eu ia te perguntar. A pessoa vê algo nesse sentido, qual é o caminho que ela tem que tomar? Um fogo de artifício. Ah, vai ter vestibular, então soltando fogo de artifício. Qual é o caminho que a pessoa tem que tomar para tomar? Primeiro que a gente tem que atentar, Alexandre, eu não proibi na minha lei os fogos de artifício. Sim, Eu proibi os fogos de artifício com estampido. O que são os fogos de artifício com estampido? São os fogos que fazem barulho. Aqueles fogos de vista, eles são permitidos. São os fogos mais bonitos. sim. Agora o cara me compra uma pistola, cara, só para fazer pau, 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 para prejudicar os animais, prejudicar as crianças, os idosos, as gestantes, os autistas. Que É só para nexo fazer isso? barulho. Faz barulho. Você pode denunciar para a polícia militar, para o CIOP, para a delegacia de meio ambiente, recorrer à OAB, que hoje que está lá um grande defensor, que é o doutor Wellington, que é um defensor da causa animal, que está lá na OAB. E o Sábio também, o presidente é nosso parceiro aqui. Então hoje você pode exigir. E já teve muita gente que ganhou processo. Por exemplo, o doutor Wellington, que é um parceiro nosso, que é da OAB, ele sempre me manda, olha aí, Miro, consegui lá que a tal feira de exposição que é soltar fogos, não vai mais soltar. Eu consegui aquela feira de exposição que ia ter cavalo puxando charrete, com 10 pessoas para o pobre do cavalo estar puxando, nós proibimos o cavalo puxar atração animal. E como é que ele conseguiu isso? Embasado na lei que nós produzimos. Então isso é importante. Então eu acho que um grande legado que eu deixei enquanto deputado estadual foi a ação de castração, foi a ação de doação de ração, que eu doei muita ração, mas o principal legado que vai ficar por longos anos, até existir esse mundo, é a lei, defendendo a causa animal. Total, total. É um grande legado isso, cara. Parabéns. Obrigado. Parabéns, porque às vezes
E o deputado tem esse papel, né, de ser escolhido para atuar em determinadas áreas que outros não estão vendo, né, e é fantástico, porque são pessoas que eu tenho amigos que têm também filhos autistas e, cara, eu vejo o quanto é difícil É a muito vida. difícil. E é difícil tanto para pessoa de classe baixa, quanto de classe média, até de classe Sim. alta. Porque uma das lutas que nós tivemos, Alexandre, foi com os planos de saúde. Os planos de saúde que não queriam pagar as terapias, que entraram na justiça para estipular o rol taxativo da ANS na época, que excluía vários tratamentos e terapias. Então, não é só para a classe baixa. Aham. Quem tem um familiar autista, um familiar com deficiência em casa, é uma luta diária para todos os níveis de classe. Cara, é fantástico e essa luta é muito boa, né, para todo um contexto, né. E ano que vem tem eleição, né. Tá te preparando para vir? Vens como deputado? Minha ideia, Alexandre, é voltar para a Alepa, né? Eu estou tentando já fazer uma construção para eu retornar como deputado estadual. Eu tive experiência não exitosa de deputado federal, né? E eu pretendo voltar a ser deputado estadual. Estou construindo junto com o meu partido, com o Partido dos Trabalhadores, junto com o meu amigo senador Beto Faro, com a nossa deputada federal Gilvanda Faro, para poder sim voltar para o parlamento e voltar a discutir esses temas que são importantes, que inclusive eu sinto falta hoje. Não estou aqui criticando nem falando mal de nenhum deputado, mas depois da nossa saída do parlamento, muitas dessas pautas enfraqueceram. Se fala em autismo na causa, lá na LEPA, se fala. Mas eu, por ser pai, eu vivo o dia a dia. É diferente, Sabe a dor todos os né? dias. Então, o outro deputado que defendia a causa animal, que era o Igor Normando, virou prefeito agora. Então, a gente batia essa bola, eu e ele lá, da causa animal, trocava ideia, um fazia uma lei, outro fazia outra. Era até bom porque a gente queria ver quem trabalhava mais pela causa animal no parlamento. Mas o Igor também agora virou prefeito. Que bom, porque também está fortalecendo agora a causa animal De outra na forma, né. gestão. E Uhum. até pode ser até mais importante que no parlamento. Mas eu cito no parlamento a falta hoje da discussão da causa animal, da causa da pessoa autista e da pessoa com deficiência. Legal. Cara, agora assim, trazendo para um outro contexto, o que é que tu consome de livro? O que é que tu tá lendo, ou que tu lestes recente, né? E o que é que tu gosta de consumir no YouTube, podcasts? Olha, livro eu estou lendo muito agora, como nós estamos no ano de pré-eleição, eu estou debruçado em um de marketing político, tá? E questão de YouTube, cara, eu assisto de tudo, cara. Eu assisto de tudo, de empreendedorismo, de turismo, de política. Eu sou um cara muito nostálgico, então eu gosto de ver, às vezes, matérias antigas. Por exemplo, debates eleitorais antigos. Eu estava assistindo o debate de 1989, de presidente da República com a Marília Gabriela, que foi. Cara, é fantástico, né? É uma Então, aula, e né? eu gosto muito do YouTube, porque o YouTube tu consegue pesquisar tudo, Tudo. né? Então eu consigo ver turismo do Pará, geografia, política, entretenimento. Então, eu pesquiso de tudo no YouTube e eu acho que o YouTube é maravilhoso, cara, nessa questão de poder estar consumindo diversas áreas e diversos produtos dentro do YouTube. Cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta também, direcionada ainda à política. São duas, tá? São duas vertentes. Primeira, qual foi o teu maior desafio como deputado? Cara, conheci o Pará. Porque o Pará é muito grande, Alexandre. Grande É demais. um continente Então, tu praticamente. chegar em todos os municípios eu cheguei, teve um que eu não cheguei na sede, mas cheguei no município. Então eu cheguei em todos os municípios do Pará. E aí tu vai de carro, tu vai de avião, tu vai de rabeta, tu vai de cavalo, tu vai a pé, tu vai de bicicleta. Nós estamos falando de um estado, cara, que, vou te dar um exemplo, Altamira, o maior município do Brasil. Tu chega numa ponta a outra de Altamira, 1.300 quilômetros. Caramba! Tu tem uma cidade sede Altamira, e tu tem um distrito de Altamira, que é Castelo dos Sonhos, que fica a 1.100 quilômetros da cidade. Tu já pensou? E tu não consegue em linha reta, tu tem que passar rodando quase 1.600 quilômetros de carro para poder chegar na sede do município. Aí tu tem o Marajó, tu tens o Baixo do Amazonas, o Baixo do Tocantins. E o Pará é interessante, Alexandre, porque tu tem distritos que são maiores do que cidades. Castelo dos Sonhos é um exemplo disso. Uhum. São quase 30 mil habitantes. Taboca, lá em São Félix do Xingu,
30 mil habitantes e não são municípios. Então, o maior desafio, não tenho dúvida, tem grandes desafios, mas no Pará, cara, o É, maior desafio é o político conhecer os 4 cantos do Pará, e são realidades totalmente diferentes. Quem mora no sul do Pará, Alexandre, não sabe nem o que é Belém. Não vem em Belém. Quem mora no sul do Pará vai em Goiânia, vai em Palmas, vai em Araguaína. Quem mora lá no Tapajós, não vem, vai em Santarém ou vai para Manaus, porque o Pará é muito grande. Então nós temos uhum, mineiro, carioca, aham. Goiano. baiano, maranhense, goiano. É muito plural o Pará. Então é um grande desafio é conhecer o Pará. E como homem, qual foi o teu maior aprendizado de vida, cara? Cara, acho que o maior aprendizado de vida foi ser pai, né? E como eu falo, ser pai e ter um pai atípico, né? Ser pai atípico é um grande aprendizado. Porque antes do Bernardo e Alexandre, eu falava em autismo e eu nunca me interessei para saber o que era autismo. E as pessoas às vezes até romantizam. Uhum. Fala tanto assim autismo que as pessoas pensam até que autismo é uma coisa que não é o autismo. Então, com certeza, ser pai do Eduardo, que é o meu mais velho, mas ser pai do Bernardo também é um exemplo disso aí. É um desafio, um grande aprendizado de vida também. Todos os dias. Cara, já indo pro final, quero te agradecer por esse momento, né? Fantástico, gostei pra caramba aqui desse papo. Queria que tu deixasse as tuas considerações finais e a gente vai encerrando. Bem, eu quero agradecer você, Alexandre, toda a sua equipe, porque eu sempre falo que por trás das câmeras aqui tem uma equipe. Então, o Alexandre está com a equipe dele aqui, né? Eu estou com a minha equipe aqui também, e a gente, como comunicador, que eu sou também, eu também tenho programa de televisão, programa de rádio. Primeiro, agradecer a equipe que está aqui com a gente, nos dando suporte para fazer esse podcast. Agradecer o teu convite de participar do podcast. Agradecer a disponibilidade de sair lá do estúdio de vocês e vir para cá, para a cultura, né? E me colocar à disposição também para a gente fomentar parcerias. Eu, enquanto Miro Sanova, eu, enquanto presidente da Funtelpa, e parabenizar o teu trabalho, a tua equipe, que vai completar um ano, mas é um trabalho importantíssimo, Alexandre. Divulgar os empresários, o pequeno empresário principalmente, porque o grande empresário tem um arcabouço, tem um suporte grande, né? Tem condição de ter um veículo de comunicação a seu dispor, tem condição de ter um podcast, ter uma agência de publicidade, fazer grandes anúncios. Total. Já o micro e pequeno empresário, ele não tem isso. Às vezes ele não sabe nem como começar. E eu acho que você tem ajudado e a cultura de comunicação está à sua disposição para ser um grande parceiro. Só para deixar registrado, a gente tem um case de uma parceira nossa que passou pelo portal e depois eu tenho o cuidado de ir lá e conhecer cada um deles, né? Falar com eles, trocar uma ideia, apresentar o portal. E ela chorou, cara. Porque ela falou assim, Alexandre, a gente não tem essa visibilidade que tu tá dando, a mídia não faz esse movimento porque a gente é pequeno aqui dentro e aí tu vem com essa pegada de trazer a gente pra tona, né? E aí vem as grandes parcerias, né? Que aí a parceria daqui, parceria dali, é exatamente por conta disso, né? Da gente fazer esse movimento, que é o meu propósito em cima disso. E, cara, obrigado Eu que agradeço. Tamo junto. por participar aqui com a gente. E é isso aí, pessoal. Segue o portal, segue o Miro também nas redes sociais e tamo junto. Tchau. Valeu.